Glória a Deus. Vamos ler. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 21, diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de nós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Fala comigo e fala com o teu povo. Que a tua palavra, Senhor, encontre um local fértil nos nossos corações. E que juntos nós possamos continuar glorificando a Jesus Cristo, trazendo frutos que glorifiquem, Senhor, e exalte o teu nome santo. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nos guia, nos orienta. Nós precisamos de ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Esse capítulo de 1 Pedro é um capítulo riquíssimo. Ela é uma das passagens onde mais nós encontramos encorajamento e fundamentos da fé cristã. Quando nós lemos esta instrução de Pedro, muitas vezes nós nos surpreendemos. Quando eu leio e eu digo, meu Deus, de onde veio tanta sabedoria, tanta instrução, de um homem que era considerado sem cultura nenhuma, sem nenhum tipo de instrução. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Pedro, quando nós trazemos a memória de onde ele veio, como ele era, como foi a sua conduta, o seu comportamento durante o período que andou como discípulo de Jesus aqui na terra, muitas vezes nós nos surpreendemos como é que uma pessoa muda tanto, como é que a linguagem, como é que a fala, como é que a palavra, como é que a forma de se manifestar muda tanto através do que nós vemos escrito nesta carta. Nós lembramos de Pedro, um homem rude, um homem que chegou diante de Jesus e teve a coragem, a audácia de repreender Jesus e dizer assim, não te aconteça isso, Senhor, não fala essas coisas, por que o Senhor está dizendo isso? É como se Pedro tivesse uma coragem imensa de chegar a Jesus e dizer assim, Jesus, tu está falando besteira, quando Jesus estava se referindo ao que aconteceria com a sua vida, como seria a sua morte. E Pedro, na tentativa de proteger Jesus, diz, mas não fala tanta besteira, Jesus, para de dizer isso acerca de tu mesmo, o Senhor vai vencer, o Senhor é vitorioso, que nunca isso te aconteça. O mesmo Pedro que recebe de Jesus uma repreensão poderosíssima. Eu acho que se fosse comigo, eu voltava atrás e quem sabe não haveria coragem em mim de reconhecer que errei, que fui usada, que vacilei, que dei brecha, que não prestei atenção. Se Jesus dissesse para mim, para trás de mim, Satanás, referindo-se a uma fala minha, referindo-se a uma tentativa de proteção, porque afinal de contas, Pedro não estava investindo contra, na verdade, Pedro estava querendo proteger Jesus, e na tentativa de proteger, o que escuta é, para trás de mim, Satanás. Eu acho que eu diria, nunca mais eu me aproximo de Jesus. Nunca mais eu falo, porque é assim que ele trata as pessoas que querem cuidar da vida dele. Mas nós vemos esse Pedro que andou com Jesus. Nós vemos esse Pedro que negou Jesus. O mesmo Pedro que disse, eu estou pronto para morrer contigo. Foi o mesmo que disse, não conheço, não conheço, não conheço. E hoje nós vemos aqui registrado palavras de encorajamento a um povo que estava disperso.
exilado. Nós vemos hoje um Pedro que queria, porque queria, que descesse fogo dos céus e eliminasse todo mundo, que na hora que os soldados vieram prender Jesus, simplesmente com uma espada lhe corta a orelha. Esse Pedro violento chega agora para um povo que estava sofrendo, que estava ameaçado, que estava entrando em um estado de desânimo e vem com palavras de encorajamento, palavras que vêm trazer vida, renovar a esperança de um povo cansado. Então, quando nós lemos essa carta, nós temos que olhar a carta de um pastor que estava cuidando da sua igreja, das suas ovelhas, para que não desanimasse. Um pastor que estava olhando para um povo sofrido e dizendo: reage, não desanima não, te anima, te fortalece em Deus, olha para Ele. E esta carta é a palavra viva para nós hoje. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos passado por momentos cansativos, nós temos enfrentado lutas na nossa história, nós temos sido desafiados na nossa fé dia após dia. Eu não sei você, mas parece que quando a gente está pensando em respirar, recebe uma pancadinha. Quando nós estamos pensando que vamos passar um período com algum alívio, vem uma outra notícia para lhe abater, para esmorecer. Eu não sei se está acontecendo isso com você, mas nas últimas semanas, parece que eu estou diante de um mar revolto. Quando eu penso, o vento vai acalmar, as ondas vão acalmar, vai abaixar, a poeira vai passar, parece que vem um vendaval, parece que vem outra rajada de vento para tentar tirar você do foco, para tentar tirar você do caminho que Deus trilhou, para tentar tirar você da palavra de confissão da sua fé, da ordem que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E lendo esta palavra hoje, me reanimou, me trouxe de volta a esperança de que tudo vai dar certo. Assim como Pedro disse aos cristãos que estavam no exílio, que estavam sobre a pressão do Império Romano, a perseguição daqueles judeus radicais que estavam tentando preservar a fé que eles achavam genuína em Deus, assim como aqueles crentes estavam sendo perseguidos e estavam sucumbindo quase, e recebem uma palavra de ânimo e de vida. Esta palavra entrou no meu coração hoje. E eu vi quando Pedro disse àquela igreja: olha, é na tribulação, é no problema, é na luta que a sua fé é provada. Você não prova a sua fé nos momentos de bonança, quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo. É na hora da luta, é na hora da provação, é na hora que você está passando pelo fogo que a sua fé é provada. E quando a sua fé é provada, ela traz frutos para glorificar o nome de Jesus Cristo. Então, a primeira palavra que eu trago para vocês hoje: a sua luta, o seu sofrimento, a crise que você está enfrentando, não é para derrotar você, não é para destruir você, não é para acabar com a sua raça, acabar com a sua história, acabar com os seus sonhos, acabar com os seus projetos. Não, a crise vem para que você seja provado no fogo e aquilo que é impuro seja eliminado e você passe a experimentar a fé viva, a fé genuína, a fé verdadeira, que glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus não te trouxe até aqui para derrotar você, para destruir você, para fazer de você escárnio entre os seus inimigos. De jeito nenhum. Deus será glorificado na sua vida, Deus será glorificado na sua história, o nome dele será exaltado através de tudo que você está passando, porque não há crise que não tenha um projeto onde seja provar a nossa fé e trazer glórias ao nome de Jesus Cristo. E nós precisamos viver isso com serenidade. Nós precisamos recobrar o ânimo, lembrando, como Pedro lembrou a estes cristãos dispersos: olha, há uma herança para vocês.
E a herança que Deus trabalhou para vocês e que está reservada, não há traça que corrompa, não há nada que estrague, não há como ser destruído por vendaval nenhum, por fogo nenhum. Esta herança está preparada e reservada para vocês. Vocês vão viver, vocês vão experimentar, vocês tomarão posse dessa herança que Cristo reservou para vocês. Vocês não são qualquer pessoas, são separados por Deus. E aí Pedro continua falando à igreja o privilégio da salvação, o privilégio que nós temos, que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. E Pedro chega para a igreja e diz, olha, por causa desse preço que foi pago pela sua vida, eu digo para vocês, sede santos. E Pedro, mais uma vez, reforça para a igreja, independente de onde estavam. Quando nós vemos logo no capítulo, no versículo 1, a lista de onde aquela carta iria passar, os caminhos que ela iria percorrer, nós vemos que são pessoas em locais distintos que iriam receber a mesma mensagem. Permaneçam firmes e santifiquem a vida de vocês, porque quem comprou vocês, quem está ao lado de vocês, é santo. Igreja, é fácil nós pararmos e pregarmos apenas os benefícios que recebemos de Deus. É fácil e é mais gostoso de ouvir, eis que vou te dar, eis que tu tens, a vitória é tua, você vai ganhar, você vai vencer, você vai prosperar, você vai progredir, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você. Irmãos, o meu livro preferido da Bíblia é Deuteronômio, o capítulo 28, então, eu sou apaixonada, porque só diz coisas boas. Só fala daquilo que a gente vai receber de bom. Já começa dizendo que vamos ser prósperos, que vamos ser abençoados, que os filhos serão assim, que os filhos conquistarão, que nós teremos a benevolência de Deus na cidade ou no campo, ao entrar ou a sair. Não havia limites do poder operativo de Deus nas nossas vidas. Nós conquistaríamos mais, nós viveríamos mais, nós teríamos mais. É fantástico Deuteronômio 28. E nós queremos tudo aquilo. E é muito bom eu pegar esse texto fora do contexto e dizer para vocês hoje, tu não tomarás emprestado, tu terás para emprestar. Irmão, ter para dar é melhor. A Bíblia diz, bem-aventurado é o dar do que receber. Quando nós recebemos, estamos na condição de vulnerabilidade. Mas quando nós damos, nós estamos em cima de qualquer problema, em cima de qualquer situação. Estamos em um patamar maior. E a Bíblia diz, olha, quem tem para dar é melhor do que aquele que tem para receber, que precisa receber. E quando nós lemos Deuteronômio 28, nós ficamos apaixonados. E nós esquecemos do condicional. Nós esquecemos, irmãos, e como cristãos, nós não podemos ficar frustrados com Deus pela nossa inércia. Nós não podemos apagar da palavra de Deus as condicionais. Existe um condicional para receber a bênção. A salvação é de graça, é verdade, você não tem que pagar nada por ela, mas nós precisamos, conforme nós lemos Paulo escrevendo aos Filipenses, desenvolver a salvação. Nós precisamos agora aplicar dia após dia a nossa vida, colocar a nossa conduta de forma que essa salvação se manifeste. Nós queremos ver o operar de Deus na nossa vida. Vai acontecer, mas não vai acontecer de qualquer forma, porque Deus é santo. E aí o apóstolo diz, olha, vai se manifestar na vida de vocês coisas boas. Vocês vão viver milagres de Deus. Vocês vão viver o sobrenatural do Senhor. Ai, nós amamos o sobrenatural. Nós amamos a pirotecnia. Nós queremos o arrepio. Nós queremos o coração pegando fogo. Nós queremos sentir algo. Nossa alma clama por fogos de artifício. E Deus diz para se manifestar na sua vida.
O sobrenatural é preciso que você trate em você mesmo. Você viva o processo de santificação. E Paulo diz, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Eu acho que já chega de nós que carregamos o nome de Cristo viver de qualquer forma. Hoje, a palavra que eu queria trazer para vocês seria: Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas antes que Deus te dê e que Deus faça, você precisa trabalhar em você mesmo. Você precisa olhar para você mesmo e viver uma vida de santificação. Esse processo é constante. Esse não é um processo que, como cristão, a gente simplesmente fez ele no mês de agosto e esquece dele no mês de setembro. Conforme a leitura oficial da Santa Ceia, quando nós lemos em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo dando as instruções acerca da ceia, chega um momento que ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Desse processo de sede santo, Paulo não mandou ninguém olhar para o outro. É um processo individual. Eu olho para a minha vida e eu ajusto a minha vida. Eu aparo as minhas arestas. Eu busco a minha melhora. Nós precisamos parar com a tendência que nós temos de olhar para o irmão e julgar, e apontar, e determinar. O que nós precisamos, cada um de nós, individualmente, é pedir a Deus: fala comigo. Eu quero te ouvir. O que é que está errado em mim? Precisamos ter coragem de ler e orar o Salmo 139. Sonda, conhece e ajusta. Sonda, conhece e ajusta. Porque o que nós precisamos é melhorar para que o poder de Deus se manifeste na nossa história e na nossa vida. O que nós precisamos é mudar a nossa conduta de filhos de Deus e dar glórias ao nome dele com tudo que nós fazemos, com tudo que nós vivemos. Aí chegamos ao versículo 18, que nós lemos, onde Pedro diz: sabendo que precisamos ter essa consciência espiritual do que Cristo fez por nós. O saber aqui é ter consciência daquilo que foi feito por nós. Pedro diz assim: você precisa mudar a sua história, você precisa ter resiliência no meio às lutas, você precisa ter resiliência no meio às provações, porque esta provação vai fazer com que o nome de Jesus seja glorificado e vai aperfeiçoar a sua fé. Você está sendo provado para que haja uma melhora na sua vida e você consiga verdadeiramente glorificar a Jesus Cristo. Pedro disse, sendo santo, sabendo que o propósito maior é nunca tirar da nossa mente quem nós éramos e quem nos resgatou. Quem éramos, o que era suposto acontecer na nossa história, a quem estávamos condenados, qual era o nosso status. E eu não estou falando, irmãos, de uma forma de vida natural, não. Quem éramos como se fosse: antes eu era professora, hoje eu sou pastora. Antes eu era advogado, hoje eu sou juiz. Antes eu era um varredor de rua e hoje eu sou um... Não estamos falando dessa construção de vida natural. Estamos falando do nosso status espiritual. Quem éramos? Inimigos de Deus, destituídos da sua glória, sem direito algum a estar diante da sua presença, sem ter meios,
sem ter forma, sem haver uma só maneira de nos aproximarmos dele. Não tinha como pagar preço, não tinha como juntar nada, não tinha como melhorar conduta, não tinha nada que o homem pudesse fazer para mudar a sua situação diante de Deus. E aí Pedro diz, sabendo que você foi resgatado, sabendo que sua vida mudou, a sua história foi transformada, sabendo que você saiu do 1 para o 180, sabendo que houve uma mudança de polo, sabendo que houve uma mudança de status espiritual na sua vida, de mortos para vivos, de inimigos para filhos, de condenados a resgatados. Paulo diz, o que você precisa ter em mente para que a sua conduta reflita quem você é, quem era, o que foi que aconteceu na sua vida, para que você mude. Paulo disse, um preço foi pago. Você foi resgatado. E o preço que foi pago pela sua vida não foi qualquer moedinha corruptível, não. Não foi preço que sofre variações da inflação. Não foi prata nem ouro que mudou o seu status diante de Deus. E aí Pedro diz, mas foi preço de sangue. Foi um preço de sangue que mudou a sua história, que mudou o seu status. Aí você pode até dizer, mas o sangue se derramava anualmente para que o pecado fosse coberto. E muitos, ainda hoje, preferem sacrifícios de bodes e de touros. Entregar pombos do que entregar sua vida àquele que tira a mancha do pecado. Tem gente que prefere achar que o parcelado é melhor do que o definitivo. E não estão prestando atenção que este parcelado hoje não tem mais valor. Foi uma fórmula que Deus encontrou até que se cumprisse a plenitude dos tempos e Jesus viesse para pagar o preço. O sacrifício de Jesus não foi um acidente histórico. O sacrifício de Jesus, a sua morte, não foi algo impensado. E de repente Deus não tinha o que fazer, e aí do nada, vou criar uma história, vou criar um evento. Quando o pecado se materializou, o plano foi estabelecido. O preço já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. O plano que Deus fez por mim, pelo meu resgate, pelo seu resgate, foi perfeito, mas foi muito alto. E é incrível. O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não havia remissão dos pecados. E para remir o meu pecado e o seu pecado, foi o sangue perfeito do unigênito Filho de Deus. E esse sangue perfeito, não de touros, não de animais, não de bodes, esse sangue derramado, ele lhe dou de vez. De vez. Não existe mais requício de dívida. Olha que coisa mais linda. Não existe mais requício de dívida. Foi pago. O que precisava para resgatar a sua vida da morte foi pago. O que precisava para mudar o seu status foi pago. E foi um preço precioso. O sangue que foi derramado, ele não apenas pagou o preço, mas ele teve o poder de nos justificar. Quando nós lemos a pergunta de Jó, como é que o homem por si mesmo pode se justificar diante de Deus? É impossível.
Não há como o homem chegar diante de Deus e justificar a sua vida, justificar a sua conduta, justificar o seu comportamento, justificar os seus pensamentos, se tornar justo, enquadrado no padrão de Deus. Já diz, é impossível que o homem por si só se torne justo. E aí, quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, que carta mais linda! Capítulo 3, capítulo 5 de Paulo e Romanos, Paulo diz assim, olha, é pela fé. Só precisa que você creia e a justiça de Deus se manifestará por causa do sacrifício perfeito do sangue derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Sangue que te justifica, sangue que te redime. Te redimiu da cova, te redimiu de um status de condenado. O mais impressionante é que o sangue natural, o sangue humano ou o sangue animal, ele não tira mancha. Na verdade, ele mancha. Se você derramar uma gota de sangue em algum tecido, a probabilidade de que aquele tecido permaneça com uma mancha é grande. É preciso que você tenha habilidade ou encontre ácidos que sejam eficazes o suficiente para remover aquela mancha e não danificar o tecido. Algumas vezes nós temos que mandar o tecido para uma tinturaria para que mude a cor do tecido, porque a mancha não saiu. Ela pode até se tornar invisível a uma olhada rápida ao olho nu. Mas uma investigação vai ser precisa e se encontrará mancha. Mas o sangue de Jesus não deixa mancha, ele arranca a mancha. Olha que coisa mais linda. O sangue de Jesus, ele não esconde mais a mancha, ele apaga. Ele apaga e não deixa sinal, porque foi perfeito o que ele fez por mim e por você. O que foi feito para as nossas vidas. E aí o apóstolo diz, não se esqueça, você tem que saber. Você tem que saber que não foi com qualquer moedinha, qualquer 20 centavos, que pagou o preço por você. Você tem que saber que você não é qualquer pessoa. Você tem que saber que não é em qualquer local que você deve mais viver, não é de qualquer forma que você deve se comportar. Não é qualquer tipo de conduta que se adequa mais a você. Paulo diz agora que você foi comprado com um alto preço. Glorifique a Deus com o seu corpo. Transforme agora a sua forma de viver. Viva agora adequadamente, como resgatado, redimido, comprado, lavado, justificado. Vive em santificação, porque a sua vida agora não é mais sua, é para a glória dele. Você foi resgatado de uma vil maneira de viver. Quando nós pensamos no resgate, nós lembramos do escravo. E muitas vezes nós não associamos a nossa vida à escravidão. E nós estamos justamente como os fariseus da época de Jesus, dizendo, escravo de quê? Quando? A memória foi tão apagada que se esqueceram do tempo de escravidão no Egito. E nós, muitas vezes, esquecemos que quem peca é escravo do pecado. E muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos, eu escravo? Não, eu sou santinha de Jeová. Eu escravo? Você não está vendo as minhas auréolas e as minhas asinhas porque eu botei para lavar. Foi para a lavanderia, mas eu sou anjo, escravo do pecado. E Paulo disse, sim, antes você era escravo do pecado,
mas foi resgatado. Como nós não temos mais noção, a escravidão já passou, já faz um período tão grande, nós não lembramos mais que os escravos resgatados, em uma época, eles eram enfileirados em um mercado e algumas pessoas abolicionistas simplesmente juntavam recursos para resgatar uma vida. Não havia condições de resgatar todo mundo. Por mais dinheiro que se juntasse, os abolicionistas não conseguiram acabar com todos os escravos. Conseguiram resgatar a vida de alguns. E depois de resgatados, eram retirados do mercado. E sobre aquele que o havia comprado, uma nova, vamos dizer, posição era dada. Era apenas mudado de chefe, de dono. Até que aquele novo dono entregasse a ele uma carta de alforria, dizendo: eu te comprei, não para que você fosse escravo, mas que você fosse livre. E sobre aquele comprador pesava ainda os direitos legais de cuidar da vida daquele escravo comprado. Nós fomos comprados, éramos escravos do pecado. E nós fomos tirados do mercado. Igreja, você não está mais no mercado. Filhos, você não está mais à mercê do inimigo. Você não está mais à mercê da vida. Você hoje tem um dono. E o dono te libertou da escravidão do pecado. Não queira mais voltar às correntes da escravidão. Não volte mais à vida antiga, aos vícios antigos. Alguns escravos, depois de livres, depois de carta de alforria na mão, não sabiam o que fazer da sua vida. Perderam o senso de destino, de pertencimento, não tinha mais como agir, como viver por conta própria, não sabiam mais pensar, não sabiam mais se comportar, não entendiam que estavam livres. E muitos retornavam à posição de escravos, com a carta de alforria na mão. Nós sabemos o que fazer da nossa vida, porque aquele que nos resgatou e nos deu a carta de alforria, livres, o preço foi pago, livres da condenação eterna, livres do fogo do inferno, livres do título de inimigos. Você hoje recebeu uma carta de alforria. Não volte à escravidão do pecado, porque quem te resgatou te comissiona e te capacita para viver nessa liberdade, sem necessidade de você voltar aos agrilhões, aos açoites e aos desejos de cebola e de alho. Há uma nova vida, há uma nova história desenhada e escrita para você, por aquele que te amou e te resgatou. Por isso, sede santos. Por isso, não se esqueça. Por isso, tenha em mente quem você é. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Toda vez que a influência do inimigo tentar se aproximar da sua vida, há em você o poder de dizer: para trás de mim, a minha história mudou. O meu propósito é outro. O meu destino é outro. A minha vida é outra. Hoje eu vivo para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Não volto mais aos rudimentos da velha vida. Eu prossigo para o alto,
As lutas que enfrento, as provas que me vêm, não é para outra coisa a não se aperfeiçoar a minha fé. É fazer com que a minha vida glorifique ao nome de Jesus. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos afastados, destituídos da tua glória. Não havia em nós, não havia no homem condições alguma de estar diante da tua presença santa. Não tínhamos habilidade, não tínhamos condições, não havia como pagar o preço. Sequer por nós mesmos, quanto mais pelos nossos. Deus, e todavia o Senhor nos amou. Todavia o Senhor olhou para nós e nos deu Jesus. Entregou o teu Filho unigênito para resgatar a nossa vida. E de repente, tudo mudou. De repente, nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. De repente, nos foi dado o privilégio de chegar ante a tua santa presença. O véu se rasgou de alto a baixo, nos dando liberdade. Nada mais nos bloqueia, nada mais nos separa. Com liberdade, com ousadia de filho, nós chegamos diante da tua presença. E na tua presença nós encontramos paz. Na tua presença nós encontramos misericórdia. Na tua presença nós encontramos compaixão. Na tua presença nós encontramos justificação. Na tua presença nós encontramos o resgate que precisávamos para a nossa vida. E juntos nessa noite estamos aqui para lembrar, meu Pai. Lembrar que o preço foi pago de uma vez por todas. E lembrar que nós devemos viver como filhos e esperar a herança que nos está preparada. Glorifica Jesus na nossa vida. Glorifica Jesus no nosso viver. Que nós possamos, meu Pai, com tudo que temos, com ações, com atos, com atitudes, com palavras, exaltar o Senhor e permanecer firmes até o glorioso dia da tua volta. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome e declarar que somos teus filhos amados. Não nos esqueceremos quem somos, não nos esqueceremos do preço, não nos esqueceremos do valor que a nossa alma tem para ti. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.